Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais um momento em que nos encontramos com as Santas Escrituras e nos permitimos ir até Deus e deixar que Deus fale conosco. Sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, de contemplação, de meditação, onde o Senhor vem falar conosco nas suas Santas Escrituras e nós nos deixamos falar, nós nos deixamos ouvir, nós nos permitimos escutar a sua doce voz. Possamos nos confiar à Santíssima Trindade e deixar que o Divino Espírito Santo tome conta de cada um de nós e nos ajude a meditar as Santas Escrituras. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Liturgia de hoje, primeira leitura, continuando a meditação do profeta Jeremias, no capítulo 17. Isto diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca. Nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico e, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, recebeu os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda que eles sejam prevenidos, para que não venham sobre eles o mesmo lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu:
Não, pai Abraão. Mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs? Quinta-feira da segunda semana do tempo comum e hoje nós estamos aqui para contemplar palavras do Senhor Jesus que simplesmente nos parecem como uma piadinha, uma ironia enorme em relação aos fariseus. Jesus ele tem o hábito de falar algumas coisas que são muito específicas e ele está apontando o dedo diretamente na cara dos fariseus para que eles possam minimamente compreender o que está sendo falado sobre eles. E nós estamos aqui não para apontar o dedo na cara de nenhum fariseu do tipo, mas para bater no nosso peito e dizer: eu sou este rico. Declarar aos pés do altar do Senhor, declarar para o Senhor Deus que de fato nós estamos agindo erroneamente, nós estamos agindo do jeito errado, nós estamos pecando, nós estamos ignorando nossos irmãos e irmãs necessitados, nós estamos deixando de ser caridosos, o mundo está de cabeça para baixo, os seres humanos não são mais, eles não se ajudam, eles não cooperam, o que está acontecendo conosco, deixamos a humanidade de lado, isso é falta de caridade, isso é falta de comunidade. A palavra do Senhor vem dizer aqui justamente sobre situações muito específicas que aconteciam naquela cultura judaica, onde os fariseus e os mestres da lei, eles não estavam preocupados com a caridade, eles estavam preocupados em ter uma boa cara, uma máscara de bom mocinho. Mas a verdade é que eles não estavam de fato honrando o Senhor com os corações, eles não estavam sendo sinceros naquilo que eles estavam fazendo. E justamente esse evangelho vem tratar sobre isso porque estamos no período de quaresma e é preciso se converter definitivamente. O que está sendo dito aqui é o mesmo que foi dito pelo profeta Jeremias. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no próprio homem e consiste sua força na carne humana. Maldito é aquele que se volta muito mais para suas próprias forças, para o seu próprio querer, para os seus próprios desejos, que faz somente a sua própria vontade. E acredita que somente com as forças humanas, sem o auxílio de Deus, vai conseguir chegar a algum lugar. Não vai. Não vai. Enquanto o coração se afasta do Senhor, não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. É como uma região salobra, é como uma região salgada, é como uma região desabitada, é como uma região que arde, que é complicada, que não tem floração, que não tem vegetação, é tudo seco. Não tem Deus, não tem batismo. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto às águas e a todo instante está recebendo água, bênçãos, graças. E não se preocupa com o calor, não se preocupa em ser destruída pelo fogo, pelas chamas, pelo incêndio. A sua folhagem se mantém sempre verde. Recebendo as águas, recebendo a nutrição, recebendo as bênçãos, suas águas se mantêm sempre verdes, porque confia inteiramente no Senhor, não se preocupa com as coisas que estão aqui, não sofre míngua, não tem problemas no tempo de seca, não deixa de dar frutos, não, porque confia inteiramente no Senhor e sabe que somente o Senhor vai ser o suficiente pelas águas que o Senhor jorra, pelas águas que o Senhor derrama, é mais do que suficiente as graças que o Senhor derrama. Só tua graça me basta, Senhor Deus. O versículo 9 dessa passagem de Jeremias, inclusive, é muito interessante pensar, porque Deus ele vai dizer para cada um de nós: o coração é enganador. Não podemos confiar nas nossas próprias vontades, nossas próprias emoções, desejos, não podemos. É o que nós chamamos de paixões. Os gregos chamam de paixões, aquilo que nos cega. Nós precisamos deixar de confiar nos nossos próprios corações, porque o coração é enganador e isto é incurável. Quem pode conhecer um coração enganador? E aí o próprio Deus responde no versículo seguinte: eu sou o Senhor e eu perscruto os corações. Não confie no seu próprio coração, mas confie no teu entendimento. E entenda que o teu Senhor é o único Senhor e somente nele deves botar a tua confiança.
Somente nele você deve colocar tua confiança. Eu sou o Senhor que perscruto os corações e que provo os sentimentos, avaliando se realmente nosso coração está sendo apaixonado, um coração que está cego, ou se nós estamos sendo movidos pela razão. Eu sou o Senhor que dou a cada um conforme o seu proceder, conforme as coisas que a pessoa faz. Eu dou a cada um de acordo com aquilo que a pessoa faz, conforme os frutos de suas obras. É assim que eu retribuo, diz o Senhor. Portanto, é feliz quem a Deus se confia. Se você não está confiando inteiramente no Senhor, se você não está colocando suas forças inteiramente no Senhor, você está agindo errado. Você está caminhando na via dos perversos, você está seguindo o conselho de pessoas perversas, você está seguindo o caminho dos malvados, você está sendo igual aos zombadores, você está falando besteira, você está vivendo a seu bel prazer, você está vivendo simplesmente para saciar os prazeres da sua própria carne, seus próprios desejos, você não está caminhando no Espírito, como vai dizer São Paulo aos Gálatas. Se vivemos pelo Espírito, se acreditamos no Espírito, andemos realmente no Espírito. Se nós somos movimentados, se o Espírito Santo nos dá a vida, nós precisamos também andar conforme o Espírito. Essa deve ser a realidade dos nossos corações diariamente. Não podemos fugir disso, meus irmãos e irmãs. Aquele que de fato confia no Senhor é semelhante a uma árvore que está junto da torrente. Sempre dá frutos ao seu tempo. Olha só o que diz o Salmo. Exatamente o que diz o profeta Jeremias. Exatamente o que diz o Senhor através do profeta Jeremias, confirmando as suas próprias palavras. Deus, ele é fiel e ele permanece sempre o mesmo naquilo que ele disse. Ele é fiel, ele é justo. E se ele diz lá no passado, lá no Antigo Testamento, que é preciso parar de confiar nos próprios corações, parar de confiar na própria carne humana e começar a confiar no Senhor Deus e realmente dar holocaustos, realmente dar sacrifícios, oferecer louvores, realmente dar boas obras para o Senhor. É isso que nós devemos fazer e nós devemos parar de simplesmente continuar nossa vida como se nada estivesse acontecendo e como se o Senhor não pudesse voltar a qualquer momento, como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo para nos convertermos, quando na verdade você nem sabe qual o seu último dia de vida. E aqui vem Jesus dizer justamente isso. Vem alertar justamente para uma situação que era muito corriqueira naquela época, naquela cultura, e que é muito corriqueira hoje em dia. Quantos e quantos líderes por aí que são só fachada, carinha de bom moço, mas na verdade são uma máscara e por dentro podres. Podres. Absolutamente podres. Quantos e quantos por aí que estão esbanjando com riquezas, que estão esbanjando com fortunas, que estão esbanjando com festas, que estão gastando toda a sua vida com coisas inúteis, que não acrescentam em nada e não se voltam para Deus. E eu não estou falando apenas de pessoas que são ricas financeiramente, eu estou falando de pessoas que na maioria das vezes estão ignorando uma vida com Deus e estão se gastando. Nem precisa ter muito dinheiro, é só olhar na esquina da sua rua. Pessoas que provavelmente estão se gastando nos bares, estão se gastando nas suas casas com bebidas, estão se gastando nas suas casas com cigarro, estão se gastando pelas ruas por aí, se perdendo com coisas que não acrescentam em nada. Lugares de balada, lugares de inúmeras situações de festa. Sabemos de muitos lugares que são assim, meus irmãos e irmãs. E aqui vem Jesus dizer que havia um rico. Havia uma pessoa que podia ser qualquer pessoa, por isso que não tem nome. Havia um rico que se vestia com roupas finas, roupas elegantes, roupas de marca, roupas vistosas, pomposas, e fazia festas esplêndidas todos os dias, se gastava todos os dias, perdia tempo todos os dias. E também havia um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, no chão à porta do rico. No chão à porta do rico. Percebam que Lázaro, ele é identificado, ele é percebido. Deus olha para quem é necessitado e ele chama pelo nome. Filho, filha, eu estou te vendo, é o que Deus está dizendo para Lázaro. Lázaro, eu estou te vendo. Eu estou vendo como você está sofrendo nessa vida. Eu estou vendo como você está sofrendo nesse mundo. Eu estou vendo.
E aí Jesus segue dizendo que Lázaro queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e não apenas isso, para piorar, os cachorros ainda estavam lambendo suas feridas. Os cães estavam lambendo suas feridas. Lambendo as feridas de Lázaro. Imagina um negócio desse. Como Lázaro não estava sofrendo, como Lázaro não estava fedendo, como Lázaro não estava sentindo dores. Quando o pobre morreu, percebam, versículo 22, quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para perto de Abraão. Aqui começam justamente as palavras de Jesus para que ele não se identifique, digamos assim, para que ele não aponte o dedo para si mesmo. Jesus não aponta para si mesmo. Jesus ele faz com que os fariseus compreendam o que está sendo dito na parábola através de alusões a outros personagens históricos importantes para a cultura judaica. Quem é o mais importante homem da cultura judaica? O pai Abraão, pai da fé, que iniciou toda a caminhada religiosa desse povo. Assim sendo, Jesus utiliza-se de Abraão. Os anjos levaram para junto de Abraão. Levaram o pobre. Morreu também o rico e ele foi enterrado. Percebam, Jesus não disse que o pobre foi enterrado. Disse que o pobre foi levado para junto de Abraão. Aqui poderia ser um arrebatamento completo. E ele não está dizendo que o rico foi conduzido por alguém. Está dizendo que o rico simplesmente foi enterrado, foi colocado debaixo da terra. Foi colocado debaixo da terra, e essa era justamente a forma de dizer que debaixo da terra haverá esquecimento. Para a cultura judaica, o Sheol, ou seja, você está afastado de todo e qualquer tipo de lembrança de Deus na sua vida. Deus não vai lembrar de você se você caminhar longe dele. É isso que os judeus acreditavam. Por isso, quem era enterrado, se não tivesse levado uma vida verdadeiramente santa, poderia ter sido esquecido por Deus. Na região dos mortos, versículo 23, no meio de todos os tormentos, o rico levantou os olhos, viu de longe Abraão, de longe, distante, viu longe dele, longe da possibilidade de alcançá-lo com as mãos, longe de alcançá-lo com qualquer tipo de esperança. O rico olha para Abraão com Lázaro ao seu lado e ele grita: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque eu sofro muito com essas chamas. Mais uma vez, meus irmãos e irmãs, antes de nós continuarmos, tenham em mente essa situação. Se o rico chamou Lázaro pelo nome, é porque ele conhecia aquele pobre moribundo. Ele conhecia aquele necessitado, ele conhecia aquele pobre. E se ele conhecia aquele pobre e não o ajudou nas necessidades, se ele conhecia aquele pobre e não o convidou para estar no banquete, se ele conhecia e mesmo assim não ajudou, falta de caridade, falta de comunidade, falta de irmandade, pecado. Não amou ao próximo como a si mesmo, pecado. E na maioria das vezes, em diversas situações, como era o caso da cultura judaica naquela região onde Jesus vivia, eram cidades não muito grandes. As pessoas se conheciam. E mesmo assim, em diversos casos, ricos que passavam perto de pobres e nem olhavam para baixo, nem olhavam para o chão, nem olhavam onde os pobres estavam lançados ali. Ricos que simplesmente passavam de um lado para o outro, ignorando a existência de qualquer tipo de pessoa que estivesse doente, sofrendo. Fariseus que simplesmente se escondiam dentro dos templos e que não paravam para ajudar pessoas ao seu redor. Fariseus, doutores da lei, que queriam ditar as regras, mas que não mudavam a perspectiva da sociedade, tentando melhorar a condição de vida dos irmãos e irmãs. É sobre isso que Jesus está denunciando aqui. E me diz, você talvez conheça pessoas que talvez sejam necessitadas, ou então você passa por pessoas que estão com necessidades extremas na rua, miséria verdadeira nas ruas, doentes, diversas situações complicadas por aí. Quanto você está ajudando, meu irmão, minha irmã? Isso vale para cada um de nós, vale para mim também, o quanto nós estamos ajudando de fato essas pessoas que precisam de ajuda urgente, urgente.
é algo que vai além. É algo que nós precisamos considerar que vai além, que não está sendo apontado o dedo somente para os fariseus, mas que nós somos também esse rico que não ajudou quando poderia ter ajudado e que estamos correndo o risco de ser lançados no abismo. E esse abismo é real. Jesus está dizendo aqui, versículo 26, Abraão responde ao rico: filho, lembra-te de tudo aquilo que você recebeu durante a vida e de como Lázaro recebeu os males. Agora, porém, ele está aqui sendo consolado e você vai ser atormentado, porque você não ajudou Lázaro quando poderia. E existe um grande abismo entre nós agora. Eu não posso ir até você, você não pode vir até aqui. Era para você ter se resolvido antes. E aí quando o rico começa a perceber a situação em que ele está, ele insiste, né? E ele começa a falar dos irmãos dele. Pai Abraão, eu tenho irmãos. Então eu suplico, por favor, manda Lázaro ir até a casa do meu pai. Faz com que ele fale com os meus 5 irmãos, por favor. Manda prevenir, para que eles não caiam em pecado. Para que eles não venham também para cá, nesse lugar de tormento. E Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas. Percebam como Jesus ele é muito específico e muito detalhista, até nas coisas que ele conta em parábolas, em analogias. Jesus ele é muito específico, tão específico que nós escutamos essa mesma passagem, nós escutamos essa referência no domingo passado. Se você foi para a missa, se você escutou a meditação aqui, você lembra que domingo passado, por exemplo, nós estávamos ouvindo sobre a transfiguração do Senhor, onde o Senhor sobe até o Tabor. Ali ele se transfigura, revelando sua glória, e aparece Moisés e Elias, a lei e os profetas. Abraão responde, versículo 29 do Evangelho: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. É Jesus dizendo: vocês têm as leis e não seguem as leis. Vocês têm a justiça, não seguem a justiça. São injustos. Você tem todas as regras que Deus já transmitiu para vocês e vocês não seguem à risca. São mentirosos e hipócritas, que se dizem mestres da lei, que se dizem doutores da lei e fariseus. São hipócritas. Vocês têm tudo o que os profetas já falaram sobre conversão. Vocês têm tudo o que os profetas já falaram sobre destruição. Vocês têm tudo o que os profetas já falaram sobre o fim das vidas de vocês se não se converterem. Então por que continuam agindo assim? É isso que Jesus está dizendo para os fariseus. É isso que Jesus está dizendo para nós. E nós precisamos urgentemente parar de fingir que não é com a gente que ele está falando. Nós precisamos começar a entender imediatamente que é urgente. Nós temos a Bíblia. Nós temos as leis de Deus. Nós temos os profetas falando conosco todos os dias. Hoje Jeremias, Elias falou recentemente, Samuel falou no início do ano, quando iniciamos o tempo comum. Nós estamos agora vendo como tudo isso, Isaías falando durante esse período, Isaías, Jeremias, Daniel falou sobre a necessidade de conversão, Joel já falou também, rasguem o coração, não as vestes. Moisés com todas as leis, os mandamentos, as normas, tudo aquilo que está escrito em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É isso que Jesus está falando para os fariseus e está dizendo para cada um de nós, que nós temos tudo o que precisamos para nos salvar. E mesmo assim nós não nos salvamos, por quê? Porque estamos ignorando aquilo que Deus nos deu. Versículo 30, o rico insistiu com Abraão: pai Abraão, por favor, se um dos mortos for até eles, certamente eles vão se converter, os meus irmãos vão se converter. E aqui é o final dessa parábola até certo ponto, onde Jesus ele é muito detalhista, como eu falei para vocês, e ele é muito específico. É até engraçado para pensar. É Jesus apontando para ele mesmo sem apontar para ele mesmo. É Jesus dizendo que não adianta, se o coração está endurecido, se a cabeça é fechada, se ele faz isso, se ele faz aquilo, se ele não quer se converter, se ele não está aberto para a palavra de Deus, se ele não está aberto para aquilo que o Senhor quer fazer, se ele não está aberto para nenhuma bênção, se ele não quer realmente rezar, se ele não se esforça para ter uma relação com Deus, não adianta.
Se não escutam Moisés com as leis de Deus, se não escutam Moisés com os mandamentos, se não escutam Moisés com tudo que foi escrito, se não escutam os profetas que já pregaram várias e várias vezes para se converterem, que já pregaram várias e várias vezes para deixar a vida de injusta, iníqua, de pecado, se eles não escutam nem Moisés, nem os profetas, não vão acreditar em ninguém, não vão acreditar em ninguém. Nem mesmo alguém que ressuscite dos mortos. Olha só. Olha só. Era literalmente Jesus dizendo: eu sou filho de Deus. Eu faço milagres, prodígios, sinais, eu faço várias coisas em nome de Deus. E eles não acreditam em mim. Eles ainda me perseguem, eles ainda querem me prender, eles ainda querem me lançar na cruz. Eles ainda querem me matar, mas eles não acreditam em mim. E mesmo quando eu ressuscitar no terceiro dia, mesmo quando eu ressuscitar, eles vão continuar sem acreditar em mim. É o que Jesus está dizendo neste momento. E nós, que somos cristãos, que nos dizemos cristãos, precisamos ter a coragem de ser diferente dos fariseus, diferente dos mestres da lei, como já a palavra do Senhor já nos disse essa semana. Precisamos ser diferentes, não ser como eles. E realmente entender que Deus ressuscitou, que Jesus Cristo ressuscitou, e Ele é o nosso Senhor, e sendo nosso Senhor nós precisamos segui-lo. Seguindo, precisamos viver de um jeito diferente, para que possamos alcançar o nosso céu e estar junto de Lázaro, junto de Abraão, estar junto do Pai Celestial. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre nossos corações com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, muito obrigado por terem assistido. Eu espero que vocês tenham realmente mergulhado e compreendido a palavra do Senhor nesse momento, e que essa mesma palavra possa alcançar os seus corações e os corações de outros irmãos e irmãs que necessitarem. Compartilhem, mandem para as outras almas, e que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações. Até o próximo momento de meditação.